Vamos lá, galera! Olha eu aqui novamente, aula do 7º ano. Estávamos aí, eu e a professora Priscila de Biologia, fazendo várias atividades físicas, porque nosso querido Antônio vai fazer daqui a pouco, viu? Vou participar da aula de Educação Física como moderador. O Rodrigo que pediu pra eu falar isso pra você. O Rodrigo Vamos lá, tema da aula que é melhor. Abafa o caso. Conservar e preservar os biomas brasileiros, parte 2, é o tema da nossa aula de hoje, que tem a habilidade EF06 G25. Analisar as problemáticas socioambientais e discutir as ações para a preservação e conservação dos biomas brasileiros, em especial no estado de São Paulo. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, biodiversidade brasileira. Vamos que vamos. Vamos lá, ODS 14, Vida na Água, IBGE explica, daqui a pouco nós voltamos. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a hora de falarmos do Objetivo 14, Vida na Água. Ele busca a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Embora o planeta seja chamado de planeta Terra, talvez o mais apropriado fosse chamá-lo de planeta Oceano, ou planeta Água, tanto pela sua dimensão quanto importância. Afinal, os oceanos cobrem 3/4 da superfície terrestre, contêm 97% da água da Terra e representam 99% do espaço vivo no planeta, se medido em volume. Neles, há cerca de 200 mil espécies identificadas. Além disso, mais de 3 bilhões de pessoas dependem dos recursos marinhos e costeiros para sua subsistência, e dessas, mais de 200 milhões de pessoas são empregadas, direta ou indiretamente, pela pescaria marítima. Apesar de sua importância, a relação do homem com o oceano e a sua biodiversidade não vem sendo feita de maneira sustentável. Até 40% dos oceanos mundiais são fortemente afetados por atividades humanas, incluindo poluição, pesca predatória e perda de habitats costeiros. Os subsídios à pesca, por exemplo, estão contribuindo para o esgotamento rápido de muitas espécies de peixes e estão impedindo os esforços para salvar e restaurar a pesca global e os empregos a ela relacionados, fazendo com que as pescarias oceânicas gerem por ano 50 bilhões de dólares a menos do que poderiam gerar. O ODS 14 almeja assegurar oceanos saudáveis e produtivos por meio de iniciativas como o fim da pesca ilegal, a proteção e restauração dos ecossistemas marinhos e costeiros, a implementação de planos de gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo e a minimização e enfrentamento dos impactos da acidificação dos oceanos. Para isso, é fundamental a cooperação técnica e científica, que envolve o aumento do conhecimento científico, o desenvolvimento de capacidades de pesquisa e transferência de tecnologia marinha. O sucesso na conservação dos oceanos ajudará até mesmo no combate ao aquecimento global, pois eles absorvem cerca de 30% do dióxido de carbono produzido por humanos. Em 2017, as tendências globais apontam para a deterioração contínua das águas costeiras, devido à poluição e à eutrofização, que nada mais é do que a presença de nutrientes excessivos na água, frequentemente resultantes do escoamento da terra, que causa o crescimento denso de plantas e, consequentemente, a morte da vida animal por falta de oxigênio. Dos 63 grandes ecossistemas marinhos avaliados no âmbito do Programa de Avaliação das Águas Transfronteiriças, 16% dos ecossistemas estão nas categorias de risco alto ou mais alto para a eutrofização costeira. Então temos que agir imediatamente. Ficamos por aqui. Não deixe de conferir os outros 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, curtir e compartilhar. Assim você estará ajudando o IBGE a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí, né? Então, na realidade, né, a água tem tudo a ver aí com o que nós, né, com o tema que nós estamos abordando, né? Aliás, né, a água acho que tem a ver com todos os temas que abordamos, mesmo no sentido bem geral e bem amplo, né? E falar sobre a questão aí dos biomas, né? E começamos isso na aula anterior. É falar, né, da conservação, né, porque muitos dos nossos biomas estão sendo aí devastados aí pelas ações antrópicas, né? A gente viu na semana passada aí 3 tipos de biomas, né? E agora nós vamos ver aí
a Mata Atlântica. Então vamos lá para a Mata Atlântica. O desmatamento acarreta diversos problemas ambientais e sociais, como a perda de biodiversidade, o aumento das emissões de gases de efeito estufa e a diminuição de territórios de populações tradicionais. As ações de controle e prevenção do desmatamento realizadas pelo Ministério do Meio Ambiente seguem as diretrizes instituídas pelos planos de ação para prevenção e controle do desmatamento. Então é isso que é interessante, termos planos de ações aí, engajando não só as instituições públicas, os governos, como também a sociedade civil, para tentar aí, amenizar o que o passado fez e o presente está fazendo, com a questão aí do desmatamento, do desflorestamento, e todas as maléficas aí que estão acontecendo aí com os nossos biomas, Vamos ver aí um quadro aí da Mata Atlântica mostrando aí os seus seres vivos. Então nós temos lá 311 répteis, 934 aves, 350 peixes, 270 mamíferos, sendo 55 espécies endêmicas, ou seja, quando falamos endêmicos é que encontramos somente nesse local, 456 anfíbios e 18.713 flora, na parte da flora, sendo 10.211 espécies endêmicas. Então veja a importância da Mata Atlântica, quanto à sua preservação, e ela está numa região, que é uma região litorânea do Brasil, que vai lá do Nordeste até o Sul, na qual nós temos aí um povoamento muito extenso, mais de 68% da população brasileira vive nessa região aí da Mata Atlântica desde a época da colonização, o que logicamente prejudicou esse bioma aí, Ju? Então, e aí eu fico pensando, são coisas tão bonitas, a gente vê as imagens, a gente vê essa natureza, por que o ser humano não contribui para permanecer do jeito que está, A gente sabe que a gente tem que ter um desenvolvimento natural de tudo, mas se cada um fizer a sua parte, a questão do plantio, tudo a gente pode ter diferente, porque nós somos os culpados e os que estão sofrendo com as causas dessas consequências nossas. É isso aí, é verdade, Por isso que tem a questão aí da conservação e das legislações, como a gente vai ver no próximo slide aí. Então, a conservação dos remanescentes de Mata Atlântica e a recuperação da sua vegetação nativa tornam-se fundamentais para a sociedade brasileira, destacando-se para isso áreas protegidas, como a unidades de conservação, SNUC, Lei 9.985/2000, e terras indígenas, como Estatuto do Índio, Lei número 6.001, de 1973, além de áreas de preservação permanente e reserva legal, Código Florestal, Lei 12.651/2012. O bioma também é protegido pela Lei número 11.428/2006, conhecida como Lei da Mata Atlântica, regulamentada pelo Decreto 6.660/2008. No dia 27 de maio é comemorado o Dia Nacional da Mata Atlântica. Então a importância aí da conservação, logicamente, tem que ter as suas legislações, principalmente as legislações ambientais, que tratam dessa questão, principalmente da preservação. Por isso as unidades de conservação, que a gente tanto vê aí nas aulas de geografia, porque logicamente nós temos várias funções aí para essas unidades de conservação, desde o extrativismo até a manutenção e a recuperação desse tipo aí de florestamento, E é importante retratar que o Brasil tem 6 biomas, Não são não é uma exclusividade do Brasil, mas nem todos os países do mundo têm tantos biomas e tanta área de biomas como nós temos, Lembrando que a gente viu na aula anterior o maior bioma do mundo, que é o bioma da Amazônia. Então é importante sempre retratar isso e manter aí a conservação. Vamos lá para a próxima tela, que vai ter um quadro aí mostrando aí a biodiversidade e mudanças climáticas aí da Mata Atlântica. Então lá, nós temos o hotspot de biodiversidade. Quando nós falamos que um bioma tem a característica de hotspot, é porque ele tem mais de 1.500 espécies endêmicas, e principalmente ele está sendo devastado aí, no caso da Mata Atlântica, aí com
um pouco mais aí de 7 a 8% da sua mata original. Então, ele é um tipo de hotspot, como é o cerrado aqui no Brasil. Então, são 20 mil espécies de plantas, 850 espécies de aves, né? A gente já citou aí as numerações, então veja a diversidade tanto da fauna e da flora. Olha lá, panorama da Mata Atlântica, cobertura vegetal, 1,3 milhões de quilômetros quadrados, né? O que vale a 15% do território brasileiro, né, abrangendo aí um total ou parcialmente de 17 estados e mais de 3.400 municípios, aí, são aí, mais da metade aí dos municípios brasileiros, 29% da vegetação remanescente, área de cobertura original, considerando os diferentes estágios de regeneração das várias, né, fitofisionomias. Áreas protegidas por unidades de conservação, 8,5% aproximadamente da área original da Mata Atlântica e cerca aí de 115 mil quilômetros quadrados, né? Importância econômica, 145 milhões de habitantes, cerca de 80% da produção econômica nacional. Tem 1.191 unidades de conservação, né? E aí fornece aí uma gama de enormes serviços, ecossistemas fundamentais para a sociedade brasileira, dentre as quais o abastecimento de água, a regulação do clima, né? A proteção aí do habitat para espécies da fauna e da flora, disponibilidade de pastagens de grande beleza cênica para atividades em contato com a natureza, manutenção em encostas e atenuamento de enchentes. Então, são várias as características positivas que nós temos aí da Mata Atlântica, mas vejam, né? Ela está bastante devastada aí no seu território, aí, falando sobre vegetação, tá? Quando a gente fala da questão de reflorestamentos, aí há uma recuperação, como a gente viu no quadro anterior. Quer falar alguma coisa? Eu quero que eu te contar que nós temos 2 estudantes da professora Vera Lúcia, que é o estudante Vitor Lopes e o Carlos, que são do 7º ano C da escola Dante, que estão ligados na aula. Interessante, isso é bom. Parabéns aí, tem que ser assim, tem que estar aí participando, né? Sempre positivamente, né? Sempre mostrando assim que são aulas que engrandecem, né? E ajudam as aulas dos seus professores, né? Sempre colocando isso, né? Nunca, né, achando assim, obrigatório assistir a aula. Não, pelo contrário, as aulas estão aqui para ajudar vocês aí no conhecimento. Então vamos lá, recuperação da vegetação nativa. As ações de recuperação da vegetação nativa fortalecem os serviços ecossistêmicos de provisão e regulação, tais como o fornecimento de água e a regulação térmica, e reduzem riscos de inundação e deslizamentos de terra. O tema da recuperação da vegetação nativa se fortaleceu no âmbito nacional nos últimos anos com a sanção da Lei da Proteção da Vegetação Nativa, Lei número 12.651/2012, Código Florestal, e a implementação dos seus instrumentos como o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e os programas de regularização ambiental, o PRAS, estaduais, né? E não é só no âmbito federal e estadual, também tem âmbito municipal também com leis ambientais específicas, tá certo? Vamos lá para uma atividade? Vamos para a atividade, onde vocês vão participar aqui no chat, respondendo com o nome do estudante. Quero ver os 2 estudantes aqui que estão atentos na aula, o Vitor e o Carlos, respondendo. Qual o maior bioma brasileiro? 1 minuto e meio? 1 minuto e meio? Tá, 1 minuto e meio, vamos lá. Combinado, a gente já volta.
Isso aí, ó, tivemos várias respostas. Inclusive, eu vou começar com a resposta da professora Rosemary. Meus lindos, é o bioma da Amazônia. Meus lindos, olha. Meus lindos, obrigado aí pelo lindo. Ai, esse beijinho. Beijo pra ela, né? Um beijão Lindo pra que a gente ela. pode mandar, né? E os estudantes, Carlos e o Vitor, responderam também que é o bioma amazônico. Isso, que é o maior bioma brasileiro, o maior bioma do mundo, a Amazônia aí, né, que tem a maior diversidade aí da fauna e da flora, a biodiversidade maior do mundo. Então vamos seguir aí com a Caatinga. Então vamos lá, Caatinga, o quadro da Caatinga aí com 107 répteis, 510 aves, 240 peixes, 148 mamíferos, sendo 10 endêmicos, 49 anfíbios, 5.311 da flora, sendo 1.547 espécies endêmicas. Então aí a Caatinga, né, que aparentemente parece, né, um grande semiárido sem vida, né, da fauna e da flora, pelo contrário, a gente viu aí que tem, né, até uma certa quantidade aí, né, de fauna e de flora, né, diferente, por exemplo, de desertos. Né? Então a Caatinga não é um deserto, ele é um semiárido, ela tem períodos de chuva que logicamente são escassos, né? Não dá para comparar com a região amazônica, não dá para comparar com a região da Mata Atlântica, mas ela tem as suas vidas aí, né, centenas de vidas aí, como a gente observando, milhares na realidade, se a gente for somar, né, com a fauna e com a flora. Vamos lá ver uma característica aí da Caatinga? Então, vamos lá na próxima tela. A Caatinga tem um imenso potencial para a conservação de serviços ambientais, uso sustentável e bioprospecção, que, se bem explorado, será decisivo para o desenvolvimento da região e do país. A biodiversidade da Caatinga ampara diversas atividades econômicas voltadas para fins silvopastoris, né? A agricultura, a silvicultura, aí, que é a plantação de florestas, né? E a pecuária. E industriais, especialmente nos ramos farmacêutico, de cosméticos, químico e de alimentos. Aí, interessante, né? Quando a gente fala da Caatinga, né? E deixando bem claro que a Caatinga também está sendo bem devastada, apesar das suas características, né, de semiárido, né, bastante aridez, ela também está sofrendo muito aí com a questão aí da agropecuária, né, a questão do desmatamento, das queimadas também, então também tem que se preocupar muito com essa relação. Então dá a impressão que a Caatinga, ela é um deserto? Não, ela não é um deserto, ela tem bastante vida lá e ela é super importante para a sociedade mundial, porque a gente viu aí que ela é voltada tanto para atividades econômicas quanto a relação, né, da agricultura, da pecuária e de outras, como também para áreas farmacêuticas. E a gente vai ver um vídeo, né, mostrando aí parques do Brasil, no caso aí o Parque Nacional de Boa Nova, Caatinga e o Buzeiro do Instituto Chico Mendes, o ICMBio. Daqui a pouco a gente volta. Passar por dentro da Caatinga é viajar no tempo e desvendar o sertão, que apesar de tão falado, é mesmo bem desconhecido. No caminho, uma árvore importante para homens e bichos, um símbolo das Caatingas, o umbuzeiro. Através dele sabemos a época do ano, como nos versos do sertanejo. Em agosto, o umbuzeiro é pau. Em setembro, ele refolha. Em outubro, flora e dá. Vem a chuva e a terra molha. André. Então, vídeo legal aí mostrando, né, algumas características aí do parque. É um vídeo, né, curto, né, mas que mostra aí a importância aí dos parques nacionais aí quanto à preservação e o uso, né. Tem que lembrar que os parques eles podem ser visitados, né, então é importante retratar isso, né. Se visita, tem que manter, né.
Então, a obrigação não é só, né, das comunidades tradicionais que vivem nessas regiões, mas também das pessoas que visitam. Aliás, eu acho que a preocupação maior em preservar somos de nós que estamos de fora, né, porque, na realidade, as comunidades tradicionais já têm o seu costume, o seu uso no seu cotidiano, né? Isso é reflexo para a sociedade num contexto geral. Então, quando a pessoa visita um parque, mesmo que seja parques aí de bairros, né, Jô? Tem que preservar, né? Porque, né, não é porque está na área urbana, né? Porque às vezes você vê lá uma pessoa, tem um lixo lá, a pessoa tem preguiça de chegar até o lixo e jogar um simples papel, alguma coisa. Você sabe que ontem eu estava na moto, né, no trânsito, e eu sou uma motoqueira muito veloz e furiosa, então eu estava atrás do carro. É bem isso. Eu estava atrás do carro esperando o farol abrir. A pessoa estava lá na frente, no aplicativo, ela pegou, abriu a janela e jogou o lixo para fora. Me deu vontade de descer da moto e falar, moça, você deixou cair. Não, porque não é absurdo. E esses parques a gente utiliza para fazer atividade física, para prática de atividade física. Então, nós devemos manter, conservar. O pessoal que cuida aqui, que preserva, que se vire. Não! Temos que fazer a nossa parte para preservar aquele ambiente onde a gente se encontra. Muito bom, uma salva de palmas. É isso aí. Tá certo mesmo, né? Só não entendi o negócio do Velozes e Furiosos, até porque a moto dela... Não... Mas vamos lá, né? Vamos acreditar, né? Vamos lá pro Pantanal, o último bioma aí que a gente vai ver hoje, né? Que é um dos menores junto aí com os campos que a gente viu na última aula. Então, ó, répteis, 85 répteis, 463 aves, 132 mamíferos, 35 anfíbios, 1.197 flora. 146 espécies são endêmicas do Pantanal e 263 peixes, né? E até esqueci até de falar das referências aí que foi colocada aí, ó, o pacu aí, ó, que é um peixe aí bem referenciado aí nas regiões do Pantanal, tá certo? Então é importante também, o Pantanal é a área mais úmida, né, do planeta, tá? Então, quando a gente fala em áreas úmidas, a importância das áreas úmidas aí para a preservação, né, da umidade que nós temos no planeta, né? E essas áreas úmidas, como o Pantanal mesmo, né, que tem muito no hemisfério norte, né, o próprio Pantanal aqui do Brasil, os mangues que nós tanto temos aí na nossa faixa litorânea, é importante, são denominadas aí de áreas úmidas. E o Pantanal é a maior área úmida do planeta. Então, vejam, nós temos o maior bioma do planeta, daqui a pouco vem o Mário Bros aí para fazer uma participação especial. Aí temos aí áreas úmidas, a maior do mundo aqui no Brasil, e temos a maior biodiversidade do planeta no Brasil, maior bioma no Brasil, né? Fala a verdade, né? Tem que ser preservado. Vamos lá para o Pantanal? Temos tudo. Só falta, às vezes, um pouquinho de conscientização. Conscientização, é isso aí. Falou tudo. Isso aí para tudo, tá? Precisa ter conscientização, bom senso, ética em tudo, né? Não só nessas questões aí. O Pantanal sofre influência direta de 3 importantes biomas brasileiros: Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Além disso, sofre influência do bioma do Chaco, nome dado ao Pantanal, localizado no norte do Paraguai e leste da Bolívia. Lembrando, né, que pela localização, né, além do Brasil, no Paraguai e na Bolívia também temos aí com o nome de Chaco. Apesar de sua beleza natural exuberante, o bioma vem sendo muito impactado pela ação humana, principalmente pela atividade agropecuária, especialmente nas áreas de planalto adjacentes ao bioma. De acordo com o Programa de Monitoramento dos Biomas Brasileiros por Satélite, o PMDB-BS, realizado com imagens de satélites de 2009, o bioma Pantanal mantém 83,07% de sua cobertura vegetal nativa, né? Uma boa notícia, mesmo a gente sabendo, né, que há uns tempos atrás havia uma grande questão aí de devastamento, né? Uma discussão muito forte com espécies da fauna e da flora praticamente entrando em extinção, né? Lembrando aí os jacarés, né, por muito tempo aí correndo risco de extinção. Aí foi feita uma lei, né, proibindo a caça dos jacarés, né, até né, a questão aí, né, uma atividade muito forte feita pelas ONGs aí, até pela utilização de roupas, bolsas, sapatos, né? E isso foi legal porque acabou, né, virando o jogo. Então tem como virar o jogo. É só ter boa vontade, não só dos órgãos públicos, mas também de nós aqui que nós somos, né, os que
né, tem a maior importância para isso. Né? Seu amigo, professor Luiz Fernando, está dizendo aqui que sustentabilidade deveria virar uma matéria. Exatamente, perfeitamente. Vai aí dos professores, não só de geografia, mas de todas as disciplinas, de sempre estar pautando a sustentabilidade, que é uma referência aqui no Centro de Mídias, porque até tem temas abordando aí sobre o ODS, né? São os 17 ODS que nós trabalhamos, certo? Quer saber mais? Entra aí no IBGE Educa, Biomas Brasileiros, vai ter lá, né, um vasto assunto aí sobre os biomas brasileiros. Obrigado aí pela participação do chat, obrigado, Ju, pela parceria, como sempre, sempre agradável. Um forte abraço a todos, obrigado, estúdio. Obrigado, Mávides, pelas interações aí, tá? Coração pra quem, então? Pro Mávides, que ele merece.